Fala, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. E tem um tempo que eu tô para gravar esse vídeo. Hoje eu vou falar sobre o Ozempic e a perda de peso na sociedade moderna. Roda a vinheta aí, editor. Antes de eu filosofar e trazer o meu ponto com relação ao uso do Ozempic, perda de peso, que eu sei que é um assunto que sempre bomba no YouTube, que todo mundo quer saber, eu só queria trazer um dado muito interessante. Para quem não sabe, a procura excessiva pelas vendas das canetas Ozempic mudou a economia da Dinamarca. Para quem não sabe, a empresa que fabrica a Ozempic, que é uma empresa dinamarquesa, conseguiu que a Novo Nordisk, que é uma empresa que faz a caneta Ozempic, ela mudou a economia da Dinamarca. Por quê? Porque todo mundo passou a buscar o santo grau. E eu lembro muito do meu professor, o João Carlos Bouzas Marins, que eu vou até colocar as redes sociais dele aqui embaixo, que ele sempre falava, quando eu estudava educação física e trabalhava na educação física, ele sempre falava que em algum dia os cientistas inventariam a pílula mágica. Não foi uma pílula, foi uma injeção, né? Foi uma caneta, que é a caneta Ozempic. Só para vocês terem uma ideia, essa empresa farmacêutica dinamarquesa, ela fatura quase 7,1 bilhões e injeta muito dinheiro na economia dinamarquesa. Por quê? É uma solução que todo mundo quer, né? Todo mundo quer emagrecer sem fazer esforço. E aí que entra o aspecto de reflexão, né? Esse medicamento ele passou a ser altamente procurado em todo o mundo, como eu disse. É um medicamento produzido pela Dinamarca, né? Pelo país em si. A empresa, né? Que é o Novo Nordisk, colocou um monte de dólar lá na economia da Dinamarca, mostrando que, e vários estudos inclusive mostrando que o uso da caneta Ozempic pode estimular a perda de 15% do peso das pessoas em menos de 16 meses, ou seja, é algo surreal para quem trabalha com perda de peso, com exercício físico, sabe que isso é surreal para o que acontece pelo uso da caneta. E não diferente disso, as pessoas passaram a buscar loucamente, incessantemente, as pessoas que têm dinheiro principalmente, que têm acesso financeiro, a comprar essa caneta Ozempic, porque a gente defende certas pautas com relação a se aceitar o seu corpo, mas na verdade todo mundo quer emagrecer, né? Todo mundo quer ter um corpinho bonito e isso faz parte, né, da nossa sociedade. Existe essa cobrança pelo corpo perfeito. A obesidade é considerada uma doença e apesar de muitas pessoas na internet não concordar, mas a obesidade é uma doença e pode sim ser prejudicial se não for cuidada. Mas por que eu tô falando isso tudo e qual que é a relação do Ozempic, Thiago? Simplesmente porque o Ozempic é um reflexo do que a sociedade atual está buscando, que é o resultado rápido, e esse resultado rápido tem preço. E por mais que eu ache ótimo nós temos uma ferramenta tão avançada, por mais que eu ache ótimo a gente ter uma ferramenta tão avançada para o emagrecimento como é o Ozempic, é necessário falar algumas coisas que ninguém está falando. Primeiro, gente, que o Ozempic, para quem não sabe, está chegando o vídeo agora, é uma solução injetável contendo semaglutida, tá? Que é a substância mais famosa até então, né, que é o princípio ativo, administrada subcutamente, ou seja, na área do abdômen, coxa ou parte superior do braço. Existem outros medicamentos semelhantes. Esse medicamento ele foi aprovado pela FDA em 2017 para diabetes tipo 2. Seu uso foi entendido para tratar a obesidade nos Estados Unidos em 2021 e no Brasil em 2023, ou seja, ano passado, sendo comerciado aqui no Brasil como Wegovy, não como Ozempic, que é a solução descrita que possui semaglutida. Ou seja, o que essas informações trazem? Bem, trazem que as pessoas que estão usando de forma indiscriminada o uso do Ozempic podem pagar um preço muito alto, porque o Ozempic é uma solução para pessoas de obesidade, pessoas que têm diabetes do tipo 2, mas, como tudo na nossa sociedade, tudo é utilizado como as pessoas querem, né? Às vezes a pessoa tem poucos quilos que ela poderia perder, pouco mais de 5, 6 quilos que ela poderia perder fazendo exercício, musculação, aeróbico. Não, a pessoa vai querer usar o Ozempic e reflete muito a nossa sociedade atual, em que a gente quer tudo na hora, no momento que a gente deseja e sabe, um dos fatores que mais contribui para essa alta do Ozempic
É o celular, é a tecnologia, é o acesso, que mudou totalmente o nosso comportamento. Hoje a gente quer tudo na mesma hora, no mesmo tempo. A gente quer, enquanto a gente tem condição, tem poder, tem dinheiro, a gente quer ter acesso. E o Ozempic, mesmo sendo um remédio de obesidade para diabetes tipo 2, as pessoas estão usando de forma indiscriminada. E aí, o mecanismo de ação do Ozempic é imitar um peptídeo semelhante ao glucagon, tá? Que aumenta a liberação de insulina e reduz os níveis de glicose do sangue, além de ter um efeito da saciedade, que é um hormônio que diminui a velocidade do esvaziamento gástrico, provocando uma sensação de saciedade, ou seja, as pessoas estão dando a vida pelo Ozempic com foco de perda de peso, só que elas querem rápido. E a Ozempic é só a porta de inúmeras outras drogas que vão ser criadas, que vão substituir aquelas que exigem esforço, como exercício físico, alimentação, aeróbico, mudança, né? Mudança mental. Isso é muito complicado. A Ozempic, como tudo, gente, não existe almoço grátis, tudo tem um custo, tudo tem um preço. A Ozempic tem alguns efeitos colaterais. Logicamente, tem estudos também que comprovam que há uma redução média de 15% do peso corporal após 12 meses de tratamento. Então, assim, é pesado, é forte o resultado. Em média, pessoas começam a usar em 3 meses, tem uma perda de média de 6%. Não é à toa que a economia da Dinamarca se rejuvenesceu por conta da Ozempic, porque a procura por essa ferramenta farmacêutica aumentou demais. Só que existem efeitos graves. Tem alguns efeitos colaterais como náusea, vômito, desidratação, diarreia, pancreatite, gente, aguda, inflamação, cálculos na vesícula biliar. E isso sem contar que a semaglutida, que é o princípio ativo da Ozempic, pode interagir com outros medicamentos e causar ainda mais problemas. Então, logicamente que o Ozempic tem o seu ponto positivo nisso, né, como ciência, como pesquisa, mas tem um efeito colateral absurdo. E as pessoas elas não estão vendo isso, elas querem só resultado. Sempre foi assim. Eu trabalhei antes como educador físico e eu sempre vi as pessoas querendo ter resultado sem ter esforço. E isso muda totalmente, só reforça o que a internet já reforça na mente das pessoas, de que você pode ter tudo a qualquer momento, né? Você tá com fome, tem iFood. Você precisa se transportar, tem Uber. Você precisa comprar alguma coisa, tem o Google. Então, você precisa tirar uma dúvida, tem um chat GPT. Então, realmente reforça muito o que é a cultura do mundo atual hoje. Infelizmente, não é uma cultura que eu gosto e defendo. Logicamente que o uso desse remédio e a divulgação desse remédio, né? Como diz, você pode engordar e depois você usa o Ozempic e emagrece. Antes era a redução de estômago, né? Só que agora é o Ozempic. Só que a cabeça ela continua igual. Você não muda a cabeça. Se você não mudar seus comportamentos, você volta a fazer tudo igual. O uso indiscriminado desse remédio, logicamente, prejudicou aqueles pacientes que têm diabetes, que dependem do medicamento de verdade. Aquelas pessoas que precisam de fato emagrecer, que elas estão com peso mórbido. Muitas pessoas compraram, logicamente, o medicamento sem prescrição médica, buscando só orientação no grupo da rede social, porque é assim, hoje o mundo funciona dessa forma. Você tem um grupo falando que aquilo ali emagrece, todo mundo quer. E eu sei que esse vídeo aqui no YouTube vai bombar, porque eu vou estar falando sobre perda de peso, e todo mundo quer perder peso, só que todo mundo quer perder peso, mas ninguém quer esforçar. O esforço, ele é muito complicado. Se você chegar para uma pessoa, e principalmente os médicos, né, que não tem conhecimento muito sobre exercício físico, nutrição e entre outras terapias, em geral os médicos sempre passaram remédio, porque as pessoas elas estão perdendo essa habilidade de se esforçar, de desgastar, de buscar aquele objetivo, de se esforçar. O uso do Ozempic, gente, pode ser uma perda de peso até eficaz, mas não é isento de risco. Tem efeito colateral. Exercício, nutrição, alimentação, mudança de estilo de vida, mudança de comportamento, esse não tem efeito colateral, o Ozempic tem. E o Ozempic representa muito de como a sociedade atual está, de que a gente usa remédio, medicamento para praticamente tudo, a gente realmente perdeu a capacidade de se esforçar, de buscar soluções além daquela que a indústria farmacêutica oferece. Enquanto isso, a gente torna a empresa farmacêutica, o grupo farmacêutico ainda maior, mais forte, com quase 49 bilhões de coroas dinamarquesas, que dá mais ou menos 35 bilhões de reais, só no lucro dos primeiros 6 meses do uso do Ozempic. E eles tiveram um aumento de 32% no que eles faturaram. Então, demonstra o quanto foi o impacto, né? E realmente, a perda de peso, o emagrecimento, a obesidade são grandes mercados e com certeza há sim um reflexo na economia, principalmente a dinamarquesa. E acho que o principal risco do uso do Ozempic é a questão estética, né? A pessoa usar unicamente para ela emagrecer, pra ela chegar ao corpo que ela deseja sem esforço, apenas utilizando o medicamento, e que, infelizmente, é o que mais acontece, sempre aconteceu, assim, antes mesmo de ter o Ozempic, sempre que tinha uma droga, um elemento para as pessoas perderem peso, elas sempre utilizavam, porque é uma forma fácil, rápida, que você não gasta tempo, nem tanto esforço para atingir esse objetivo. E, na minha visão, isso é uma falácia, esse acesso já existe, né? Existe, por exemplo, a cetonas exógenas, que, por exemplo, não chegou no Brasil, que tem um efeito semelhante também, menos efeito colateral. E cada vez mais a ciência vai atingir esses objetivos e vai atingir um pouco do que o meu professor falou, de que logo logo os cientistas vão encontrar uma pílula, uma canetinha, que vai devolver o
uma perda de peso para as pessoas de uma forma rápida, fácil e acessível, mas não tão barato. Então fica aqui minha reflexão. Acho que a gente tem que repensar assim, algumas questões da sociedade. E para você que está pensando em usar o Ozempic, cuidado. Às vezes a sua necessidade é puramente estética e talvez você pode se prejudicar bastante nos efeitos adversos que ela pode causar. Gente, é isso, refletir sobre o Ozempic, sobre esse outro lado do Ozempic, né, que ninguém fala, e logicamente não vai falar porque existe toda uma indústria por trás, porque o Ozempic foi criado para tratar diabetes, e virou uma moda para emagrecer, a venda disparou, mudou o mercado dinamarquês, botou dinheiro no bolso de muita gente, só que você precisa saber, você vai ter que tomar o Ozempic pelo resto da sua vida, senão você engorda de novo, e esse medicamento tem questões mais mal resolvidas com relação ao risco de câncer. Não existe nada definitivo para você se não houver esforço. Essa é a minha visão, e a Ozempic mostra isso. Você começa a usar, só que para você manter seu peso, você precisa usar pelo resto da sua vida. Então não é algo definitivo, é puramente hype. Então, se você gostou sobre esse conteúdo, sobre essa reflexão, comenta aqui embaixo, para que eu possa continuar fazendo vídeos como esse. Gente, um abraço, valeu, até a próxima.